Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos relacionar dois temas muito interessantes que surgiram e marcaram essa geração. Os dois são recordes de diversos diagnósticos e análises, um em crianças e o outro em adultos. TDAH, eu acredito que vocês já conhecem, já ouviram falar, mas analfabetismo funcional eu acredito que não. Esse termo é muitas vezes usado como xingamento, mas na verdade poucas pessoas sabem de fato do que se trata e as suas características particulares. Muitas vezes essa nomenclatura é usada apenas como xingamento sem que a pessoa saiba nenhuma referência literária e nem muito menos acreditam que isso existe. Mas nós sabemos que isso é uma realidade. E tanto que hoje nós vamos falar sobre o analfabetismo funcional e o TDAH. Será que tem alguma relação entre os dois? Será que crianças que têm TDAH hoje, que são diagnosticadas com TDAH, elas podem entrar nessas estatísticas amanhã? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer para que o seu filho que foi diagnosticado com esse transtorno não venha a ser a porcentagem de brasileiros, que é muito alta, Então que ele possa driblar essa estatística e se tornar uma pessoa letrada. Então, muito prazer, meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga, sou mãe homeschooling e faço pesquisa na área de educação clássica e educação moderna há 8 anos e ajudo crianças com diagnósticos semelhantes a TDAH ou qualquer déficit intelectual e de aprendizagem a acelerarem o processo de alfabetização e leitura. Grande parte dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais, mas o seu filho que recebeu esse diagnóstico, ele pode, sabendo do caminho certo, e você o ajudando, se livrar dessa estatística e superar pela inteligência 70% da população brasileira. Sim, o seu filho pode ficar acima da média. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que o seu filho que tem TDAH, ele pode ficar acima da média dos brasileiros no quesito inteligência, mesmo tendo esse diagnóstico. Primeiro eu preciso dizer que uma coisa não tem relação com a outra, Para conhecer esse caminho, você precisa saber do que se trata e quais as características de um analfabeto funcional. Sabendo delas, você vai usá-las como trampolim para obter avanços no progresso intelectual do seu filho ou do seu aluno, independente desse diagnóstico. Mas o que é, de fato, um analfabeto funcional? Analfabeto funcional é uma pessoa alfabetizada que, porém, na prática, ela não tem o domínio das habilidades de leitura necessárias para a sua compreensão, certo? O que muitas pessoas não sabem é que o que chamam de analfabetismo funcional hoje, em outras palavras, é um estágio normal do desenvolvimento da linguagem. Porém, hoje se tornou um estado de paralisação dessas habilidades. Ou seja, muitas pessoas estagnaram nessa fase do desenvolvimento e simplesmente receberam essa nomenclatura por um órgão chamado INAF, que é um órgão criado em 2012 que mede esses índices no brasileiro. O curioso é que estar nesse nível tão rudimentar de linguagem não era aceitável há pelo menos um século atrás. Por volta da Revolução Industrial, que ocorreu na metade do século XV, isso era inadmissível estar nesse nível. E quanto mais nós olhamos para trás, mais vai ficando cada vez mais estranho o produto da escola nova. E quando eu falo o produto, eu me refiro ao homem, à pessoa que foi formada dentro da escola nova. Esse estágio de paralisação do desenvolvimento da linguagem tem características palpáveis e podem ser observadas que marcam esse estágio de estagnação da leitura. Então eu vou falar algumas nomenclaturas, talvez vocês conheçam, talvez podem não conhecer, mas eu vou, não se prendam a elas, eu vou dar uma breve explicação sobre elas.
Essas nomenclaturas elas foram dadas pelo professor Rafael Falcon, que fez um estudo aprofundado sobre esses níveis de compreensão da língua. Então eu vou falar os 5 níveis de letramento que existem, segundo o professor Falcon. Passivo bruto, incompleto, passivo bruto, passivo incipiente, passivo refinado e passivo culto. Vamos dizer que seu filho acabou de ser alfabetizado ou está naquela fase que a criança fica silabando, né? Ela vai já conseguir ali a fluência, ou mesmo com uma certa rigidez adequada para a idade, certo? Crianças recém-alfabetizadas estão no primeiro nível de linguagem que foi nominado pelo professor Falcon de passivo bruto incompleto, que é quando o indivíduo ainda não tem recursos linguísticos para haver uma compreensão maior da língua. Então, nessa fase, a criança não tem palavras suficientes na memória para compreender a língua de forma geral. Depois do passivo bruto incompleto, vem o passivo bruto, né? O passivo bruto completo. Tanto faz. Pode ser chamado de uma forma ou de outra. E esse, sim, é o famoso analfabeto funcional, que é o estágio de compreensão ou pouca compreensão que estão a maioria dos brasileiros. Claro que nenhum de nós quer estar aqui, né, ou não sabe que está, mas a verdade é que, segundo o próprio INAF, boa parte dos brasileiros, mesmo frequentando escolas, são identificados pelo próprio órgão como analfabetos funcionais escolarizados e até diplomados. Ok? Então, assim, essa baixa capacidade de entendimento se dá por conta de vários fatores. Entre eles, as exigências com relação ao letramento, que foram nas últimas décadas ficando cada vez menores, né? Vou citar algumas para vocês, essa é uma delas. A outra, que é muito importante também para nós, é a relativização da verdade. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Em terceiro lugar, a lentidão dos processos escolares que querem atender a todas as necessidades e não focam no indivíduo em si. Então a criança acaba indo além, muito além da idade esperada para atingir certas capacidades intelectuais que era para ela ter atingido antes. Então, fora que hoje o processo escolar está totalmente voltado apenas para fins utilitaristas, então nós também já falamos sobre isso, né? Para que o indivíduo faça uma prova e mais tarde tenha uma profissão, e não para a criança ter um progresso intelectual de fato. Então, essa é uma realidade da escola nova. Então, a escola ela não capacita a criança de forma nenhuma para que ela tenha o domínio dessas habilidades de leitura, que inclusive hoje na escola nova, a escola nova não tem nem mesmo os meios para isso. A escola nova não tem recursos para oferecer esse tipo de ensino, porque a educação verdadeira ela foi desvirtuada no desenrolar do último século. Então, se isso não for corrigido agora, essas crianças serão adultos com as mesmas capacidades reduzidas, tá? Ou incapacidades. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu vou falar, tá? Prestem bem atenção. Tem um dado muito interessante nos estudos do professor Rafael Falcon, e essa é uma chave para crianças com TDAH, não só com TDAH, mas para crianças no geral que querem ultrapassar essa barreira do analfabetismo funcional. Então, prestem bem atenção no que eu vou falar. O professor Rafael Falcon, ele observou que o critério usado por esse instituto para considerar que uma pessoa era letrada, né? Ou seja, para que ela não seja considerada um analfabeto funcional, foi distinguir, prestem bem atenção, fato de opinião, ok? O INAF, indicador de analfabetismo funcional, disse que no último grau de letramento, ou seja, naquele grau que a pessoa está com as capacidades e que ela se encontra, e que ela se chama, segundo eles, letrada, o critério que eles usaram para conseguir atingir esse nível foi distinguir fato de opinião. Então, eu não sei se vocês entendem a gravidade disso, mas lá no último grau, segundo o INAF, a pessoa que enfim consegue distinguir fato de opinião, ela ultrapassa essa barreira do analfabetismo funcional.
ok? Agora, olha que coisa curiosa. Na educação clássica, esse meio que eu proponho para letrar crianças, desde a pré-alfabetização, na educação clássica, bem como na proposta dos graus de letramento do professor Falcon, tem como pilar a verdade sobre todas as coisas. Então, por causa disso, se parte desse critério, ou seja, a primeira coisa, o primeiro degrau para se ascender nos níveis de letramento é diferenciar fato de opinião. Então, já aí você vê a discrepância titânica de uma educação sobre a outra. Então, todos os educadores clássicos, eles partem dessa mesma premissa. Esse é apenas o primeiro grau para mudanças na vida intelectual da criança. Esse dado, esse é apenas um dado, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção, para a reflexão de vocês, para vocês terem uma ideia de como essas exigências vão se tornando menos rigorosas nessa proposta de educação moderna. Em outras palavras, a educação liberal parte do ponto onde o indivíduo consegue primeiro diferenciar fato de opinião e, a partir daí, ascender a outros graus muito mais profundos de compreensão da língua, ok? Então, qual é a nossa conclusão? E o que isso tudo tem a ver com o seu filho que tem TDAH? Então, a primeira coisa que você tem que fazer pelo seu filho que tem esse diagnóstico é ajudá-lo a diferenciar fato de opinião. A opinião, gente, ela não vale nada, né? Já um fato, ele vale. A história, a própria história, ela se monta em torno dos fatos e não das opiniões. Então, hoje, se tem muito isso. Mas a opinião do fulaninho, eu vou considerar. A opinião a pessoa pode dar, mas diante de um fato, a opinião perde totalmente o valor. Então, a coisa mais importante a ser feita é começar por aí. Se você quer começar por isso com o seu filho, tenha certeza de que ele já deu um passo largo intelectualmente à frente de muitos brasileiros, de 70% dos brasileiros. Agora, isso exige um esforço. Se esse tempo lhe falta, você pode trabalhar isso no seu filho para que ele suba esses degraus de letramento. Então, gente, é isso. Essa é a chave. Que nós comecemos desse degrau. Diferenciemos fato de opinião e sugerindo aos nossos filhos este estudo aprofundado sobre todas as coisas, conheçamos o que é verdade e o que é apenas opinião. Então é isso, gente. Agora vocês sabem, né, de onde nós partimos. Nós vamos vencer todos os outros obstáculos juntos. Eu ajudo vocês, tá? E espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. E se vocês gostaram, se quiserem tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão de tema, comentem aqui embaixo para a gente conversar sobre outras coisas. Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. Um grande abraço e até mais.